Desenvolvendo Fé em Sua Confissão. Charles Capps. Tradução e adaptação, Mark Janderson, 2022. A mensagem da palavra da fé é baseada nos verdadeiros princípios da Bíblia. Mas nos últimos 30 anos, tenho encontrado algumas pessoas tentando crer em Deus por milhões de dólares para fazer grandes coisas quando ainda nem aprenderam a crer nele pelo dinheiro para pagar sua conta de luz. Algumas pessoas sobrecarregaram sua fé. Algumas estão agindo com base na fé de $10 e tentando crer por milhões. Para ter sucesso na vida, todos devemos aprender a operar em nosso próprio nível de fé. Acho que é por isso que alguns têm causado problemas nas igrejas. Eles foram a um seminário onde ouviram alguém ensinar: você pode ter o que você diz, mas aprenderam apenas uma parte do que foi ensinado e voltaram para casa pensando que eram uma maravilha de 3 dias. Eles fizeram todos os tipos de coisas tolas e chamaram isso de fé. Em seguida, seus pastores tiveram que varrer os pedaços e tentar juntá-los novamente. Eles sobrecarregaram sua fé e fizeram um grande respingo, mas não souberam nadar. Os pastores então pensaram que foi isso que eles aprenderam no seminário. Opere em seu próprio nível. Estou me referindo ao problema das pessoas que tentam agir além de onde sua fé é desenvolvida. Todos nós devemos aprender a operar dentro do nosso nível de desenvolvimento e podemos crescer a partir daí. Mas você sempre tem que começar de onde está. Isso pode parecer elementar, mas muitos serão ajudados por compreender esse fato. Você simplesmente não pode construir uma segunda história em um terreno baldio. Comece onde você está e saiba para onde está indo. Jesus disse que nenhum homem começaria a construir uma torre sem primeiro calcular o custo. Este é um bom conselho, mas às vezes, quando as pessoas se voltam para a fé, deixam de calcular o custo do que estão confessando. Lembro-me, há mais de 20 anos, de um certo indivíduo que ouviu alguns ensinamentos sobre fé e confissão e ficou louco, por assim dizer, quando estava apenas pronto pela metade. Ele era um profissional que estava apenas começando na profissão. Encontrou uma casa que queria. Ela custava cerca de uns $130 mil. Ele começou a confessar que iria comprar esta casa. Começou a crer nisso e a confessar a palavra de Deus a respeito disso. Ele finalmente comprou a casa. A forma como aconteceu foi quase sobrenatural, pois ele não tinha os bens para garantir o empréstimo da casa, mas pela fé, ele empurrou o negócio até a conclusão. Funcionou tão bem que ele começou a confessar e acreditar por um avião. Ele comprou o avião da mesma forma. Então descobriu que não tinha uma renda para sustentar as coisas que comprou. Não estou dizendo isso para menosprezar aquele indivíduo, mas como uma questão de instrução para evitar que outros cometam o mesmo erro. Às vezes as pessoas jogam fora todo bom senso quando se voltam para a fé. Não desenvolva sua fé apenas na área de obtenção de coisas. Você pode ter tantas coisas que não poderá pagar pela manutenção. Algumas dessas coisas relativas à fé não foram ditas, mas precisam ser ditas, pois evitarão que você caia na mesma armadilha. Sempre desenvolva sua fé para apoiar as coisas nas quais você crê antes de obtê-las. Sim, você pode usar sua fé para obter coisas pelas quais não pode pagar. Portanto, primeiro, conte o custo de manutenção das coisas que você deseja. É aqui que alguns não perceberam, então rejeitaram a mensagem da fé e disseram: esse negócio de fé não funciona. Mas funcionou tão bem que os colocou em apuros. Eles não entendiam como fazer isso funcionar corretamente. Encontraram uma maneira de conseguir as coisas, mas não tinham o bom senso de sentar e calcular o custo. Sempre calcule o custo. Olhe antes de pular, como diz o velho ditado. Fé ou presunção? Você deve traçar a linha entre fé e presunção. Use o bom senso com fé. Não jogue fora
todo bom senso e todas as coisas boas e práticas de negócio só porque você se voltou para a fé. Um homem veio até mim em um seminário onde eu estava ministrando. Ele disse: vários de nós viemos aqui porque ouvimos que você é um fazendeiro e um homem de fé. Queremos saber se você usa fertilizante na sua fazenda. Eu respondi: sim. Você usa gasolina no seu carro? Bom, nenhuma pergunta é estúpida se você não sabe a resposta. Will Rogers disse uma vez: todo mundo é ignorante, só que sobre coisas diferentes. Não estou zombando do rapaz, estou apenas apontando a maneira como as pessoas pensam. Elas querem agradar a Deus, mas às vezes têm mais zelo do que conhecimento. Você não joga fora todo o bom senso comercial ou senso comum só porque se voltou para a fé. Use sua fé nas boas práticas de negócios. Sua fé está dando substância às coisas que você espera e é a evidência de coisas que você ainda não vê. Não há substitutos. Quando você substitui a fé por boas práticas de negócios, está fadado a ter problemas. Por outro lado, não substitua a fé por boas práticas de negócios. Você mistura fé com boas práticas de negócios. Todos os dias as pessoas vão à falência operando em um bom senso comum, sem fé, mas elas falam negativamente. Elas citam as notícias das 6 e 10 horas, então estão cheias de coisas negativas. Você deve misturar fé com o que você faz. Exercite sua fé no que você está fazendo. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Muitos anos atrás, um certo homem me ligou. Ele já me ligava regularmente há algum tempo. Ele disse: agora estou fazendo o que a palavra diz. Estou confessando a palavra de Deus sobre minhas finanças. Mas por que não está funcionando? Bom, o próprio fato de ele ter que perguntar por que não está funcionando provou que não acreditava que estava funcionando. Ele não estava na fé. Ele estava olhando para as circunstâncias. Fé significa apegar-se à sua confissão, sabendo que está funcionando. O homem disse: fiz tudo o que a palavra diz para fazer. O que eu faço agora? Eu disse: continue confessando. O jogo ainda não acabou, continue fazendo isso. Isso não acontece durante a noite. Leva tempo para mudar algumas coisas. Você não ficou assim da noite para o dia e não pode mudar da noite para o dia. Ele ligou de volta em cerca de 1 mês e disse novamente: não está funcionando. Finalmente, eu lhe disse: o problema está cerca de 1 polegada abaixo do seu nariz, sua boca. Deus diz que está funcionando, você diz que não. Sua fé e a palavra de Deus ao mesmo tempo mudam as coisas. Eu vi o mesmo homem cerca de 1 ano depois, e ele disse: glória a Deus, está funcionando, a palavra funciona. Estava funcionando o tempo todo, mas demorou um pouco para que os resultados se manifestassem. Você deve apegar-se à sua confissão de fé. Muitas pessoas não percebem que leva tempo para as coisas se desenvolverem e mudarem de posição. Se você está no negativo há 15 anos, não vai mudar em 4 dias. Primeiro você deve colocar as coisas em movimento, mesmo no reino espiritual. 750 anos antes de Deus enviar Jesus à terra, ele falou por meio do profeta Isaías, dizendo: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Deus começou a dizer isso 750 anos antes de acontecer. Mas muitas vezes queremos que as coisas aconteçam durante a noite. Falta de conhecimento. Quando ouvi pela primeira vez a mensagem da fé e confissão, eu disse: não sabia que isso estava na Bíblia. Eu nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre isso. Não sabia que Jesus disse que você poderia ter o que você disse. Eu pensei: se isso fosse verdade, teriam ensinado isso na minha igreja. Mas não sabiam nada sobre isso na minha igreja. Quando ouvi a mensagem, você pode ter o que diz, comecei a estudar a palavra e a verificar. Estava lá. Jesus realmente disse isso. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, pois em verdade vos digo que todo aquele que disser
a este monte: sê removido e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que ele diz acontecerá, ele terá tudo o que disser. Portanto eu vos digo, todas as coisas que desejardes, quando orardes, crede que as recebeis e as tereis. Marcos 11, versículos de 22 a 24, versão King James. Falar e crer traz resultados. Observe que os versículos acima dizem: todo aquele que disser. Você pode perguntar às pessoas: para quem isso funcionará? A maioria delas responderá: funcionará para todos, mas não funcionará para quem quer que seja, apenas para aqueles que se atrevem a dizer. E continua: todo aquele que disser e não duvidar em seu coração, mas crer no que está dizendo. Significa crer exatamente no que ele disse à montanha? Não, crer em tudo que ele diz. Ele deve crer que tudo que ele diz acontecerá. Em outras palavras, devemos liberar a fé em cada palavra que falamos. Este é o lugar onde eu perdi por muito tempo. Eu tinha ouvido diferentes pessoas pregarem sobre Marcos 11:23, mas eu estava lendo um dia e estas palavras saltaram para mim: tudo que ele disser. Percebi que era mais do que apenas o que você diz sobre a circunstância ou a montanha de problemas. Você deve desenvolver fé em suas palavras para que possa crer que o que está dizendo, dia após dia, acontecerá. A única maneira de fazer isso é falando apenas as coisas que você deseja que aconteçam. Não confesse as coisas que você não deseja, mas muitas vezes falamos coisas que não queremos que aconteçam. Portanto, isso inibe nossa capacidade de liberar fé nas palavras que falamos. Por exemplo, se Jesus aparecesse em sua igreja e caminhasse pelo corredor, dizendo: depois que eu tocar em você, cada palavra que você disser acontecerá exatamente como você disser. Isso mudaria seu vocabulário? Na maioria das igrejas, se Jesus fizesse isso, cerca de metade da congregação diria: nossa, isso me mata de rir. Você passaria 2 semanas enterrando os mortos. Temos desenvolvido nosso vocabulário dizendo coisas negativas. A maioria dos nossos ditos comuns são negativos. Nossa linguagem cotidiana foi influenciada pelo inimigo para nos impedir de liberar fé em nossas palavras. Para aplicar a lei da fé, devemos desenvolver fé na confissão da palavra de Deus, e este é um processo que leva tempo, mas traz grandes resultados. Jesus disse que todo aquele que disser, crer, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que ele diz acontecerá, ele terá tudo o que diz. É mais do que apenas dizer, mas dizer o que Deus disse sobre você põe em ação a lei da fé. Jesus colocou desta forma em Marcos 12:35. O homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. O que está abundantemente em seu coração entrará em sua boca, quer seja a boa semente da palavra de Deus ou a má semente do maligno. Jesus nos disse que poderíamos ter o que dizemos, mas muitos ainda estão dizendo o que têm. Maranata. Fim do livro.